Amigos, vocês não devem ter nenhum problema para entender isso, pois conhecem a lei, como ela funciona e como afeta apenas quem está vivo. Por exemplo, uma mulher casada é legalmente unida ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre, ela está livre. Se viver com outro homem enquanto o marido está vivo, sem dúvida ela será adúltera. Mas, se ele morrer, ela está livre para casar com outro homem, sem crise de consciência e sem que ninguém a desaprove. Portanto, meus amigos, isso é semelhante ao que aconteceu com vocês. Quando Cristo morreu, ele tomou sobre si todo aquele modo de vida dominado por regras e o deixou no túmulo. Vocês ficaram livres para se casar com a vida da ressurreição e gerar uma descendência de fé para Deus. Enquanto vivíamos aquele antigo modo de vida, fazendo o que bem entendíamos, o pecado produzia os frutos que o antigo código da lei gerou em nós, o que nos deixou ainda mais rebeldes. Por fim, tudo que geramos foi morte. Mas agora que não estamos mais acorrentados ao casamento dominador do pecado, livres daqueles regulamentos opressivos, estamos livres para viver uma vida nova na liberdade de Deus. Alguém pode dizer: se o código da lei era tão mau assim, ele não era melhor que o pecado? Não é verdade. O código de lei tinha uma função legítima. Sem suas orientações claras sobre certo e errado, nada saberíamos sobre o comportamento moral. Sem o mandamento sucinto, não cobiçarás, eu teria considerado a cobiça uma virtude e arruinado minha vida. Vocês não se lembram de como eram as coisas? Eu me lembro perfeitamente. O código da lei começou muito bem, mas acontece que o pecado encontrou uma maneira de perverter o mandamento, transformando-o em tentação, fazendo dele um fruto proibido. O código da lei, em vez de ser usado para me guiar, serviu para me seduzir. Sem a complexidade do código da lei, o pecado parecia sem atrativos e sem vida, e eu seguia meu caminho sem dar muita atenção a ele. Mas depois que o pecado pôs as mãos no código da lei e se tornou chamativo, fui enganado e caí. O mesmo mandamento que deveria me guiar à vida foi maliciosamente usado para me enganar, levando-me a um desvio. Desse modo, o pecado estava vivo e eu morto. Mas o código da lei em si é bom, é sabedoria da parte de Deus e cada mandamento é saudável e santo. Prosseguindo, já posso ouvir a próxima pergunta de vocês. Quer dizer que não posso confiar no que é bom, isso é, na lei? O bem é tão perigoso quanto o mal? É claro que não. O pecado apenas fez aquilo que o tornou famoso, usar o bem como cobertura para me induzir a fazer o que no final iria me destruir. Ao ocultar o bom mandamento de Deus, o pecado provocou consequências negativas que jamais conseguiria causar por si só. Posso antecipar a resposta também. Sei que todos os mandamentos de Deus são espirituais, mas eu não sou. Essa não é também a sua experiência? Sim, estou cheio de mim mesmo, afinal, passei longo tempo na prisão do pecado. O que não entendo a meu respeito é que decido uma coisa e faço outra, sendo levado a fazer o que absolutamente desprezo. Então, se não consigo decidir o que é melhor para mim mesmo e fazê-lo, é óbvio que o mandamento de Deus é necessário. Entretanto, preciso de algo mais, pois se conheço a lei e mesmo assim não posso guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar minhas melhores intenções, obviamente preciso de ajuda. Entendo que não posso cumpri-la. Posso desejar, mas não posso fazer. Decido fazer o bem, mas de fato não o faço. Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo.
de um modo ou de outro. Minhas decisões não resultam em ações. Algo está muito errado no meu interior e sempre tira o melhor de mim. Isso acontece tanto que já é previsível. No momento em que decido fazer o bem, o pecado está lá para me derrubar. É pura verdade que eu me alegro nos mandamentos de Deus, mas é óbvio que nem tudo em mim é festa. Partes de mim se rebelam em segredo, e quando menos espero, elas assumem o controle. Já tentei de tudo, mas nada resolve. Já não aguento mais. Não há ninguém que possa me ajudar? Não é essa a verdadeira pergunta? A resposta, graças a Deus, é que Jesus Cristo pode e me ajuda. Ele agiu para consertar as coisas nessa vida de contradições com a qual quero servir a Deus de todo o coração e mente, mas sou puxado pela influência do pecado e acabo fazendo algo que não desejo. É bem bacana essa versão aí, gostei. É, mas ele pega o texto e mistura um pouco com com a fala, né? Gostei bastante. E aí, vamos dividir esse trecho em três partes aí. Essa primeira parte vai do 1 até o verso 6, que ele está falando do casamento, né? Da questão da lei, das regras, e ele usa como exemplo a regra do casamento, né? Dessa parte aí, o que vocês pensaram? Eu pensei uma frase interessante, quando morre, ó, o marido ou a esposa, né? E aí o cônjuge arruma outro e a gente fala assim, viúva é quem morre, né? A gente já julga, né? Mas aí tá dizendo que tá livre mesmo, né? É que ninguém pode condenar, né? Não Se pode. realmente morreu. Mas é engraçado que traz também uma situação que para nós hoje também fica complicado de analisar, porque então divorciado, teoricamente, não poderia ter outro relacionamento, né? Porque ele se torna, o outro está vivo ainda, né? Então, quer dizer, do jeito que ele Jesus, escreveu. Jesus comenta sobre isso aí, né? Fala que por causa da dureza do nosso coração, né? Que Moisés deu a carta de divórcio, né? Mas enfim, vamos lá, vamos falando vocês. Eu gostei da Odília dirigindo a semana passada, que vocês ficaram mais livres para falar. Eu falei, eu tenho que aprender com a Odília, a deixar as meninas mais livres. Não, não pensaram nada sobre isso? Cícera, eu tenho certeza que você pensou, Cícera. Menina, eu tô sem voz nenhuma, não consigo falar. A gripe pegou, não sai nada aqui. Hoje eu vou só ficar escutando mesmo a dor de garganta da noite inteira, Oh, meu Deus. né? Ouvir mesmo que Bom, vocês têm que me ajudar aí a refletir, porque senão, o que Paulo está querendo dizer aí? Que a gente morreu para o poder da lei. Isso aí é uma frase que, na minha tradução aqui, né, no versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo. Será que a gente volta um pouco à conversa do escravo da semana passada, né? Nós estamos livres da lei como jugo, né? Ele fala aqui, morreu, você está livre para se juntar a Cristo agora como um novo casamento, né? E uma nova vida.
E isso não quer dizer que a lei não serviu para nada, né? Que o outro casamento não serviu para nada, porque ele nos direcionou, né? Porque quando vivíamos. Só que aí ele traz depois sobre a questão da carne, né? No versículo 5. Vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, pela lei que operava em nossos membros, a fim de frutificar para a morte. Então, vivíamos para nós agora, né? A lei do pecado e da morte reinava no nosso coração. Quando nós morremos para isso e vivemos para Cristo e nos unimos a Cristo, passamos a ter essa nova vida, né? E isso tem que trazer novidade de vida, tem que trazer uma diferença naquilo que nós vivíamos, né? Então, vou terminando, né, o capítulo passado, ele traz essa diferença de vida, né? Que depois ele vai completá-la no 8, falando especificamente sobre essa vida com o Espírito Santo, né? Mas aqui eu acho que ele vai trazer essa. Eu acho que ele está falando aqui isso mesmo, que você casa quando morre, né? Então, tem algumas questões aqui que você não pode viver hoje com dois maridos, né? Com o Senhor e com o pecado, com o Senhor e com a lei, com o Senhor e aquilo que te subjugava, né? Porque em Cristo nós somos livres, né? Então, mais ou menos por aí que ele caminha, né? Nós somos É, livres para nos juntarmos a Cristo, quando estamos com Cristo, livres da escravidão do pecado, livres do nosso antigo Senhor, né? Nessa Bíblia aqui, da mulher que ele fala. O Espírito Santo dá o poder de viver uma nova vida em Cristo, no versículo 6. você falando, eu pensei assim, é como se a gente tivesse casado com o marido e nos mostrasse as coisas boas, mas nos tratasse mal, Uhum. né? Que falasse assim, olha, como é legal você ter, sei lá, joias, né? Mas ele te impede de ter joias. Ele Mas nem você te não pode dá usar. e nem Você tem, te, mas não é, pode usar. e nem te permite usar, né? E nem permite que você, por exemplo, lute, ganhe, trabalhe para usar aquelas joias, né? Então é um marido que te priva, né? Mostra o que é bom, mas te priva daquilo que é bom, porque te julga indigno, né? A lei é esse marido, que ela te mostra o que é bom, mas ela só consegue jogar na sua cara que você é indigno, porque você é incapaz de cumpri-lo, né? Então, vamos imaginar que você viveu sob essa autoridade desse marido até que ele morresse. E, de repente, quando ele morre e você faz novas núpcias, você casa com um marido que não só é, te mostra o bom caminho, como ele te dá todas as coisas, como quando você fala que você é indigna, porque você aprendeu lá atrás com outro marido que você era indigno, ele fala, não, você é digno porque eu te santifico. Ah, mas eu não vou usar essa joia. Não, põe essa joia, né? Eu não vou fazer. Não, pode fazer. Mas é que eu não mereço. Não, não é merecimento, é graça. Você é minha esposa agora. Você pode usufruir de tudo isso, né? Então, é interessante essa analogia que ele faz, né, para a gente entender, né, a diferença entre a lei. O outro marido não era em si, ele não falava do que era mal, mas ele apontava Sim, para a sua incapacidade, né? E então, acho que esse primeiro trecho é mais ou menos isso, né, Angélica, que você sim. disse aí, né? É isso? Querem acrescentar mais alguma coisa? Fala, Adri. Bom dia, meninas, tudo bem? Oi, Adri. É, Oi. é, a lei, né, a gente lendo aqui, o apóstolo nos coloca que esse casamento mesmo, né, que vocês já colocaram, é aquele que nos traz um peso, a gente não consegue usufruir desse relacionamento, porque ele é sempre um peso,
Eu sei o que eu não devo fazer, mas eu não consigo não fazer, e ele realmente me coloca num relacionamento de peso o tempo todo, né? O tempo todo eu não vou conseguir, eu não vou dar conta disso, né? E como a Edith falou, depois a gente ficou viúva aí, a conhecer um novo marido, e ele nos apresenta assim, tudo o que a lei te mostra que você não pode fazer, tem algo que você pode fazer e usufruir do seu melhor, né? Desse relacionamento. Eu vou te conduzir, eu vou te ajudar a superar as suas dificuldades, eu vou te mostrar um novo caminho. E não que a lei não sirva mais, a lei serviu para a gente entender que tipo de casamento a gente não quer. É, é isso. Aí fazendo a passagem para o segundo trecho, né, que ele vai falar sobre se a lei é boa, se a lei não é boa, né? Ele começa aí, no meu caso, ele começa com uma pergunta. Por acaso estou dizendo, que é o versículo 7, por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Quer dizer, não, não é que a lei é pecaminosa. A lei, ela mostra aquilo que é santo, aquilo que é puro. O problema é que eu não sou santa e eu não sou puro. E aí, eu acho interessantíssima essa maneira que o apóstolo Paulo faz essa construção, porque ele fala que daí o inimigo usa a lei que é boa, que é perfeita, ele usa de um jeito para te enganar, né? Assim como ele fez com Eva, é tão claro isso. A regra era não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ponto. Essa era a regra, né? Aí o inimigo chega para ela e fala assim: vocês, Deus disse para vocês, não foi assim que Deus disse para vocês não comerem de árvore nenhuma? Aí já começa o engano, né? Aí ela tem que pensar sobre a lei, ela tem que pensar sobre a árvore, né? Aí ela fala assim: não, a gente pode comer de todas as árvores, né? A gente só não pode comer da árvore que está no meio do jardim e nem tocar nela. Vê que ela já vai construindo, ela pega aquilo que era uma regra e ela vai construindo um pensamento, porque ela foi incitada a pensar, né? E aí vocês sabem o desfecho. Então, eu acho que o que o apóstolo Paulo está falando, quando ele fala, por exemplo, não cobiças, é como se eu falasse para vocês assim, ó, presta atenção, tá? Vou falar para vocês agora. Não pensem num elefante branco, né? Qual que é a coisa? O que que vocês fazem para poder entender o que eu estou falando? Pensa no Pensa no elefante. elefante branco, na mesma hora, com todos os detalhes do elefante branco, inclusive. É isso. Então, justamente é isso, né? Quando a lei disse não, ele não estava nem prestando atenção em cobiça. Antes da É. lei, ele cobiçava, estava errado, mas ele nem sabia que ele estava cobiçando. Era um pecado, entre aspas, inconsciente, porque não foi jogada a consciência sobre aquilo, né? Assim como vocês não estavam pensando, eu duvido que alguém acordou aqui pensando em elefante branco, né? Tanta coisa para pensar. Mas no momento em que a gente joga a luz sobre aquilo, automaticamente a mente, a razão processa isso e aí você toma uma decisão. Aí você vai decidir pensar ou não pensar, né? Então é isso que a lei faz. Ela joga a luz sobre a razão e aí a gente começa a pensar sobre ela. Então imagina uma pessoa que não conhece absolutamente nada da Bíblia. Ela faz as coisas erradas, vamos dizer assim. A gente já estou julgando, né? Mas ela faz as coisas sem uma consciência daquilo que ela está fazendo certo ou errado. Mas no momento em que ela começa a estudar Romanos, por exemplo, ela começa a jogar luz sobre aquilo. E isso tem uma decisão, né? Tudo bem esse trecho aí? Aqui até minha Bíblia, eu acho até que foi alguma vez que eu ouvi a palavra ou eu li,
eu coloquei em cima, entre a lei e o pecado, eu coloquei, é um raio-x, né? É como se eu entrasse na máquina para revelar onde está o problema, né? Então, eu fiz essa observação aqui. Não sei quando, mas eu fiz. Ela funciona para aumentar a consciência em relação ao pecado, né? Realmente, a pessoa que não sabe, que não conhece a palavra, ela está no erro. A partir do momento que no erro diante daquilo que a palavra nos apresenta. Mas a partir do momento que ela conhece a palavra, quando a palavra fala não para não mentir, para não roubar, para não levantar falso testemunho e tantas outras situações, né? Amar o teu próximo, odeia o teu inimigo. Eu começo a conhecer a palavra, é como se viesse esse raio-x, né? Esse holofote mostrando, olha, agora você conhece, agora você não tem mais desculpa, né? E é isso que ele trata aqui em Romanos, inclusive. Você não tem mais desculpa. A desculpa era que você não conhecia, mas agora você conhece. Vai aumentando o peso. Peso, É, não o peso de você carregar o fardo, mas a responsabilidade. Porque quanto mais você conhece, mais você tem que viver, mais é, você entendeu aquilo. Então, você não é cabeção para ser cabeção. Você é cabeção para viver aquilo, porque o cabeção que só tem cabeção, que fica lá nas elucubrações todas e não vive, não tem propósito. Qual é o propósito? Né? Então, é isso Eu, aí. O que muito eu, foi dado, eu queria falei já. trazer. Fala, Mara. Não, então, completa aí o que muito foi dado, completa seu pensamento, por favor. Não, eu ia falar isso, né? Quanto mais a gente conhece, né, mais a gente sabe da responsabilidade na nossa vida, né? E mais a gente, diante do Senhor, se sente desnudado, né? Eu preciso viver o que eu conheço. Então, eu acho que às vezes as nossas crises vêm, eu estou falando isso por mim, porque você sabe que aquilo que você está falando não está naquele propósito. O raio-x já te mostrou, o holofote já te mostrou. E às vezes o Espírito está falando e a gente está ali relutando, né? Porque tem que morrer a carne. A gente continua tendo que matar a carne diariamente, né? Diariamente, porque a carne ela quer gritar mais alto. Então, por isso que esse livro é tão forte. Pode falar, Mara. Não, o que eu queria trazer é como funciona esse não para nós, assim, como que funciona, saindo até dessa questão espiritual aqui, mas é, eu trabalhei muitos anos com qualidade no hospital, né? Então a gente tinha que fazer os procedimentos, escrever os procedimentos, escrever inclusive a, o que é permitido, o que não era permitido. E o interessante é que é, toda a parte psicológica que trabalhava com a gente falava, então, não use o não. Não use, não pode fazer isso. Por exemplo, sei lá, então era vedado ao acompanhante fazer determinadas coisas dentro da área lá que o paciente estava. Então, não escreva que ele não pode fazer. Escreva o que ele pode. Então, você pode ficar até tal hora. Então, não escreve que você não pode ficar depois de tal hora, entendeu? Para a gente entender como que esse não faça, não pode, não deve, tal, funciona para nós humanos, né? Se fala que não pode, aí é que você vai querer fazer e você vai querer ultrapassar aquele limite. Então, eu fiquei pensando, na hora que eu estava lendo, né? Então, quando ele usa, principalmente lá na não cobiçarás, e se a gente olhar para todos os mandamentos, né? Ele começa com esse não furtarás, não, né? Não terás outros deuses diante de mim e tal. E é uma regra, é uma série de coisas que somente hoje a gente entende que somente a graça de Jesus faz com que a gente tente se moldar a isso, porque é um desafio, é exatamente isso. Ah, não pode? Então, é exatamente isso que eu quero fazer para ver o que acontece, né? Mais ou menos isso que eu fico pensando, assim, o homem tem
essa vontade, né, de ir contra aquilo que tá estabelecido. Eu acho que vocês devem ter ouvido, assim como eu ouvi a minha adolescência inteira, a minha juventude inteira, falar, meu, você fica aí nessa igreja, que tudo não pode, você não pode fazer nada, tudo é proibido, né? Como assim, como se isso fosse o grande peso, né? E ele se torna peso se você não está na graça, né? Você sabe o que você estava falando? Eu pensei em duas coisas. Uma é aquelas placas. No curso de programação neurolinguística, eu aprendi isso aí que você falou, né? Aquelas placas do nunca feche o cruzamento. Aquilo é tão interessante que tem gente que não lê o nunca, porque o nunca vem em destaque em vermelho, ele é diferente do resto, a pessoa simplesmente apaga aquele nunca. Né? Você observa a placa, você vê como elas são mal estruturadas, né? Nunca fecha o cruzamento. Só que o nunca é numa letra diferente, uma cor diferente, e você não observa, né? Isso é uma coisa. Agora, interessante que eu gostei muito que você falou dos mandamentos, só existem dois mandamentos positivos, o resto é tudo não, né? Olha para vocês verem interessante, honrar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, né? Aí o segundo já é não, não farás para si imagem de escultura, né? Mas o primeiro é honrar a Deus sobre todas as coisas. E o outro é honrar pai e mãe. Exatamente. Olha que interessante. Isso são duas coisas que tem muita gente que ultrapassa, que não, mas isso é a essência do humano, né? É ter essa referência de Deus e essa referência dos pais, né? Mesmo às vezes quando os pais não são tão como nós, não somos tão bons, os nossos filhos ainda procuram, né? Eles têm um amor, um carinho, né? Interessante isso. Eu só pensei isso agora quando você falou, né? Bom, enfim, esse segundo trecho é essa questão de jogar a luz sobre o que é santo, né? E aí vem o terceiro, perdão, trecho, que é quando ele vai olhar para ele, aquilo que ele faz. Esse aí é um dos textos, meus textos preferidos, assim, para olhar a nossa luta interior, né? E não só a nossa. Uma coisa que tem me chamado muita atenção no discipulado, até na própria pregação para quem é novo convertido ou para quem ainda não se converteu, é a gente mostrar essa luta, sabe? Às vezes eu vejo as pessoas tão. Domingo o pastor até falou, tem gente, domingo passado, não esse agora, o outro. Ele falou: tem gente que a gente fala, você quer se batizar? E ele fala assim: eu não posso, pastor, porque eu fumo. Eu não posso porque eu ainda tenho problemas com bebida. Eu não posso porque eu não casei, por exemplo, eu estou unido estavelmente, mas não casei. E vai trazendo, né, os seus pecados. E o pastor foi muito feliz, o pastor Lucas foi muito feliz quando ele falou assim: irmãos, todos nós estamos no mesmo barco. Tá todo mundo, inclusive os pastores, achei interessante ele falar, inclusive os pastores, nós estamos nessa luta também. E quem vai nos tirar dessa luta? Às vezes a gente não fuma, tá casado direitinho, porque essas regras a gente já aprendeu, ou já aprendeu que a gente tem que se dispor a ela, mas nós temos outras lutas, e as lutas que nós temos não tem condição da gente vencê-las sozinho. Não tem, não existe essa possibilidade. É Cristo que vai trabalhando em nós e a gente, né? E esse texto aqui, eu acho que a impressão que eu tenho é que eu vejo o interior de Paulo assim, revirando, e né, eu gosto muito da tradução original, quando ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, né? A gente olhar para a gente com raiva, eu acho, né? É, e aí, o que vocês acham desse trecho aí?
Nossa, e é bem isso que você falou. O sentimento que vem é de raiva mesmo, né? Falo, não, não acredito que eu fiz de novo, né? Não acredito que eu fui lá e fiz exatamente o que eu falei que eu não ia fazer. É exatamente, é de raiva. Uma luta, né? Eu acho que quando a gente percebe que é uma luta, a gente tem mais, a gente joga muita luz sobre o erro, a gente joga muita luz sobre a lei, né? Sobre o que é certo também, e a gente fica nessa posição de lutar entre um e outro, né? A gente se coloca talvez na posição de Eva e fica ali conceituando, né? Quando Paulo fala para a gente renovar a mente, eu acho que é isso que Paulo está querendo dizer, né? É a gente sair da lógica do pecado, da lei, da regra, do pecado. É sair dessa lógica. É sair da prisão daquele marido que anos falou para você que você era indigna, que você era indigna, que você era indigna, que você não servia, que você não servia. Ó, errou de novo, para uma outra lógica, né? Não é só para ir para um marido bom, e agora eu posso tudo que eu quero, porque meu marido é bom e eu posso tudo que eu quero. Que aí a lógica é a mesma. Uhum. A mudança é do processamento dessa luz que a gente joga. O que vocês acham disso? Eu acho que esses são os versículos mais claros da Bíblia sobre essa luta, né? Porque ele vai falando várias vezes, né? Eu sou carnal, ele fala no 14, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Ora, se eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Estou lendo na atualizada, né? Foi muito boa mesmo a leitura da Mara na mensagem, né? Essa aqui já é essa bem tradicional. É, mas ele tá na realidade. Olha, eu sou carne, a carne habita em mim, né? Eu queria fazer, mas eu não consigo. Mas eu tô aqui lutando, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente realmente fica nisso, fica nos nãos, fica no peso, fica e não vai, não ataca na oração naquele ponto X, que é essa luta, né? A gente está aqui às vésperas do encontro de mulheres esse final de semana e a gente sempre fala, gente, vigia porque a luta aumenta, né? Intensifica, né? Nós estamos à frente com um grupo à frente de um propósito que é reunir essas mulheres para a gente ter, né, um tempo de comunhão, de conexão, de oração, de palavra. E aí, às vezes, eu estou falando isso por mim mesma, às vezes a gente não está vigiando. E a carne, às vezes, está gritando, né? Porque nem tudo vai ser do seu jeito, porque nem tudo, né? A gente tem um grupo lá com 9. Aí uma joga um assunto lá que você já percebe que, olha, mas aí você tem que pensar, a pessoa fez. Você fez? Não. A pessoa fez, né? Mas na hora não é do seu jeito, se a sua carne já grita, né? Já fala, ai, não gostei, ai, não quero, ai, não, né? Mas aí nessa hora a gente tem que mortificar a carne, né? E entregar para o Senhor e entender que é uma luta, né? Então, acho que ele retrata essa luta aqui. Eu tô falando demais hoje, Edith. Não, tá ótimo. Não, tinha que acontecer o que a Odília falou no estudo passado, gente. A gente se converte e pronto, o pecado vai embora e nunca mais a Ia ser gente quer. bom, né?
Tinha que Ia acontecer. ser bom? Essa é uma Nossa, pergunta, isso é uma É, pergunta muito boa. Eu acho que essa pergunta ela vai lá na essência de como Deus nos criou. Ela vai lá, lá no passado e fala: peraí, por que que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Não dava para criar o mundo sem a árvore? Por que que Deus é, criou a serpente? Já que ele pôs a árvore, podia não pôr a serpente, né? Eu acho que essa questão ela vai muito além da simples teologia. A sim. Angélica usou um termo muito interessante, né? Eu sou como os pensadores falam, fulano é cabeção, sabe tudo, pensa tudo, já leu tudo. Mas isso aí faz sentido na minha vida diária? É melhor eu aprender uma coisa só que eu possa pôr na minha vida diária do que eu saber todas essas coisas e na hora do desafio da vida diária eu faço o contrário, né? É verdade. Essa é... Oi, sim, vai falar. Vou tentar. Vou tentar. Ô, gente. Sabe o que que eu fico pensando? É, ele está ensinando pra gente um plano totalmente fora daquilo que a gente tem. O apóstolo Paulo está querendo ensinar pra gente é que o plano da salvação, ele sai totalmente do nosso eixo. Ele sai totalmente daquilo que a gente está acostumado a praticar para achar o que é o certo. Então, quando eu li esse capítulo hoje, eu fiquei pensando assim: nunca vai ser com a minha força, porque a minha força vai sempre dizer assim, miserável que eu sou, sabe? A minha força vai dizer para mim, sempre você nunca vai dar conta, porque um marido ruim, ele exige aquilo que você não consegue cumprir. Aí ele vem com esse plano que está fora dessa atmosfera que nós estamos acostumados, e a gente não está acostumado a viver assim. Eu acho que o nosso grande problema é que nós não estamos voltados a viver assim. E o que Cristo quer nos ensinar é que a gente precisa voltar o nosso coração e aprender a viver esse plano novo, essa coisa, esse presente novo que ele entregou e que não tem marido ruim, sabe? Mas é muito fácil para a gente. E o pior, a gente acha que os planos que a gente está acostumado, ele é bom para a gente e ele é bom para o outro também. E aí Jesus olha para a gente e fala assim: não, não, eu estou só querendo ensinar para você. É um plano de salvação mesmo. É um plano novo para você sair dessa sua realidade. Né? E é como diz a Angélica, a cabeça da gente fica a 1000 por hora. A gente fica buscando soluções para problemas que nós não vamos encontrar na lei e não vamos encontrar em nós, só nesse plano. Só que a gente esquece de ir para esse plano aí, ó. Será que eu consegui falar? Explicar? Explicou muito bem. Como você falando, me veio assim, é uma lógica que nós temos de meritocracia. A nosso senso de justiça, de saber o que é bom, o que é mal, ele nos leva a uma lógica de mérito. Então, eu obedeço para receber. E isso a gente viu em todo o Antigo Testamento, né? Se vocês fizerem a minha lei, se vocês obedecerem a minha lei, então vai vir a bênção, vai vir sobre vocês, né? A gente vai vendo essa aliança antiga por todo o Velho Testamento. Só que essa aliança vai no Velho Testamento para mostrar a incapacidade de Israel de cumprir a lei. E quantas vezes Israel foi castigado, né? Judá foi castigado porque foi incapaz de cumprir a lei, né? E eu acho interessante que os judeus faziam essas reflexões.
Tem textos no Antigo Testamento em que os judeus falam assim: vieram sobre nós as maldições do Senhor porque nós merecemos, porque nós fizemos aquilo que a gente não devia fazer, né? Isso ensinou ao coração do judeu essa ideia do merecimento. E isso é uma lógica nossa. Vocês podem observar, a gente faz isso na criação dos filhos, premiar quando eles obedecem, castigar quando eles desobedecem. A gente faz isso na vida, as empresas falam isso da meritocracia. É a lógica desse mundo, é a meritocracia. Você tem, e quando a gente vê alguém que progrediu sem o mérito, a gente fala, uma hora ele vai ser castigado, uma hora ele vai ser castigado, né? Porque é a lógica nossa da meritocracia. O que Paulo está falando aqui, que a Cícera falou muito bem, que sair do eixo, mudar o pensamento, é que agora vocês estão debaixo da graça. E é difícil a gente sair desse esquema. Eu acho interessante como os pastores têm dificuldade em dizer vocês estão debaixo da graça, sem dizer logo em seguida, mas vocês têm que fazer isso, 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 isso. Sabe? O debaixo da graça, ele é ponto. Não tem vírgula depois debaixo da graça. Vocês estão debaixo da graça. Ai, mas daí vem o que está no mérito. Olha como a mente é do mérito. Ah, então eu posso fazer tudo que é errado, porque ele está de novo na lógica do mérito, né? Ele está desafiando a lógica do mérito, né? Aí Paulo fala assim, então, mas a lei agora não está mais no papel. Agora a lei, eu joguei luz, a lei jogou luz para vocês, e a lei está no coração de vocês e na mente. E agora vocês obedecem se quiserem, se não quiserem, vocês não obedecem, mas vocês agora estão debaixo do amor, da graça, né? E aí se eu faço, vamos imaginar, vamos pensar ainda no marido. Israel, tem essa passagem, acho que é o profeta Ezequiel, se eu não me engano. Se eu não me engano, depois eu confirmo para vocês. Israel era a prostituta caída lá no chão. Nós éramos essa prostituta caída, ferida, desnuda, maltratada pela vida e pela lei, né? Aí o Senhor bondoso vem, pega a gente, cuida da gente, limpa, bota roupa, põe joias. E aí você fala, olha, casa comigo. A única coisa que eu te peço é que você seja fiel a mim, né? E aí eu acho interessantíssimo que aí ele fala que não só ela não foi fiel, como ela piorou o estado dela, porque ela pegou das bênçãos e da riqueza do Senhor que deu para ela, e antes ela recebia para se prostituir, e agora ela paga pelos amantes dela. Ela pega as bênçãos do Senhor e paga para ter a satisfação dos prazeres dela. E aí diz que o Senhor não pode, aquele Senhor não pode estar casado com uma mulher infiel. Então ele despede ela, e ela perde o que tem, e ele encontra ela mais adiante, ferida de novo, desnuda de novo, apanhou novamente, caiu novamente. E qualquer um de nós falaria assim: não tem mérito, essa mulher não tem perdão. Mas o Senhor pega ela de novo, lava ela de novo, põe uma roupa, enche de joia, fala: ó, você vai voltar a ser minha mulher. Mas a única coisa que eu te peço é que você seja fiel. Essa mulher foi Israel, e essa mulher somos nós, né? Quando a gente vai debaixo da lei do pecado, quando a gente cede a esse pecado, o nosso coração deveria arder, e arde, né? Na verdade, deveria não, porque ele arde em desrespeito a esse Senhor, a esse marido, que te dá tudo
de bom, e a única coisa que ele pede é fidelidade, né? Mas você é incapaz de amá-lo porque você ama mais os seus desejos do que ama esse marido. Isso dói, né? Acho que é isso, essa luta que Paulo está falando aí, que miserável que eu sou. Quando eu vou no pecado, eu estou ferindo a este Senhor e às vezes uso das bênçãos que esse Senhor me deu para me prostituir nos meus desejos carnais, né? Isso é forte, irrita mesmo, né? Se irrita quem está de fora, deveria irritar mais quem está de dentro, né? Mas aí o bom é o desfecho, né? O desfecho, versículo 25 aí, 25. Quem? Lê aí, Mário, 25. Ah, que você está com a outra Bíblia, né? Melhor ler na É outra. você, Eu leio. Angélica, o 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aí eu acho, aqui na NVT fala, graças a Deus. A resposta está em Jesus Cristo. Uhum. Foi o que a Cícera falou. Não tem como eu lutar sozinho. E é interessante que eu vou É porque acertando. você é escravo de alguém, né? Que ele está falando, né? É, Então, graças a Deus que eu posso estar em Cristo Jesus, que vai me eu ajudar posso nessa ser luta. escravo de Cristo. Exatamente. Né? Exatamente. O interessante que a Cícera disse aí, né? É que eu não consigo lutar sozinho. E às vezes eu acho que eu consigo. Quando eu acerto uma, eu já me orgulho e falo, viu que bonito que eu fiz? E aí já. Se é o espírito que dá o dom, eu acho engraçado isso. Já falei isso para vocês, as pessoas falarem assim: ah, eu já levei tantas almas para Cristo, né? Ou ela põe o currículo dela nas boas coisas que ela fez para o reino, né? Oh, dá vontade de falar esse versículo, né? Para a pessoa, miserável homem, né? Quem te livrará do corpo dessa morte? Esse orgulho, essa glória, né? No discipulado Life in Life, a primeira lição que a gente faz é a glória perdida. A gente, quando rompeu com Deus, lá no Éden, a gente perdeu a glória, a identidade de glória que a gente tinha com Deus. E a gente fica buscando nesse mundo o que pode nos dar glória. A gente fica à procura desse pedaço de Deus perdido dentro de nós, né? E aí a gente tenta, será que são tesouros? Será que são cumprir os desejos, né? Mas quando a gente encontra em Deus essa glória, essa lógica da performance, da meritocracia, ela cai por terra, porque só pode vir dele, né? Só pode vir dele. E graças a Deus por Jesus Cristo que veio. Ontem nós fizemos uma oração intencional muito bacana. Cada uma do grupo orou agradecendo por uma questão da vinda de Jesus na sua vida e na vida do mundo também. A gente agradeceu porque Jesus veio, porque ele se dispôs a vir. A gente agradeceu porque ele se dispôs a se humilhar até a morte. A gente agradeceu porque durante a vida ele obedeceu todas as coisas e foi perfeito. A gente não é perfeita, mas ele foi perfeito. A gente agradeceu pelo ministério de Jesus na terra. Eu achei tão interessante esse exercício, sabe? De olhar para tudo isso com um coração grato. Acho que é isso que Paulo está dizendo aqui. Graças a Deus, que não depende de mim. Graças a Deus, Mara, que não depende do ser. Graças a Deus, Angélica, que não depende de você, né? Graças a Deus, Odília, que você pode lutar com Cristo, né? E na hora que vem a flecha do inimigo,
você pega o escudo assim, ó, e fala: Jesus, é o Senhor, né? Amém? Amém. Agora nós vamos chegar no capítulo mais interessante de Romanos, que é o capítulo 8, né? Que é como é que a gente vai viver depois de saber tudo isso, né? Aí é o capítulo 8. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? O que me chama a atenção, né, em todo o processo, é que Deus, ele tinha ciência em todo o tempo o que que nós iríamos escolher, o que que nós iríamos fazer, né, em todo o tempo. Então, assim, o plano dele não foi frustrado. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas por que que teve o pecado? Por que que teve a árvore do conhecimento? Porque não era mais fácil só Deus tirar, mas Deus ele deixou justamente lá. Eu acredito porque ele sendo um Deus bom, misericordioso, ele nos deu a liberdade do livre-arbítrio de escolher. Ou seja, se ele tivesse tirado, não tivesse tido essa oportunidade de nós fazermos as nossas escolhas, e até isso para Cristo nas nossas vidas. Todos os dias, quando você está ali, você tem a escolha de não fazer, mediante justamente o quê? O que você quer. Geralmente eu costumo dizer assim, a gente tem que entender que Deus, ele é bom em todo o tempo. E ele deu a nós o livre-arbítrio para que nós venhamos fazer escolhas. Só que essas escolhas, a intenção do Senhor é que nós entendemos que o amor dele, a bondade dele, a misericórdia dele é para todos e que essas escolhas têm que ser baseadas nisso, no que Deus nos dá, nos ensina e nos conduz. Então, quando sai fora disso, geralmente as nossas vontades, ou seja, é quando você deixa de querer conhecer. É aquilo. Já parou, já prestou atenção que quando você anda muito com boa pessoa, as pessoas falam assim: nossa, você parece com fulano. Você tem a mania de fulano. É justamente isso, é o querer estar com Deus todo o tempo, que quando isso não vai ser uma escolha, vai ser algo natural. Você não vai fazer, por quê? Porque você já está debaixo daquela natureza. Eu entendo isso, e todas as vezes que eu leio, principalmente a gente vai entrar no capítulo 8 que é um capítulo muito bom, tem um texto, salvo engano, é no 13 que eu gosto também, que fala, que Paulo vai falar da profundidade do conhecimento de Deus. Quem é esse Deus? Então, a gente tem que se envolver mais em conhecer a Deus do que em não fazer as coisas que ele determinou. Porque quando nós conhecemos a Deus de tal maneira, aquilo que, por exemplo, Deus falou assim, não mexa, não é pecado você fazer. Aquilo você vai conhecer Deus de tal maneira que aquilo vai ser natural e você não vai fazer. Compreende? Compreendo. Sabe, você estava falando, eu pensei uma coisa. Quando a criança, Adão, acho que era uma criança no Éden, né? Ele não tinha consciência da grandeza do Pai. Ele não tinha perspectiva da grandeza do Pai. Ele ia ficar lá dando nome para bicho, conhecendo o jardim. Ele ia ficar na casa do pai sabe, essa maneira, como uma criança, né? Confiante ali, tranquila, sendo protegido, né? Mas quando a gente cria filhos e a gente sabe que chega uma idade que a gente tem que botar eles para fora, não tem? A gente tem que falar, cara, tem que tocar a sua vida, você cresceu, né? Eu acho que essa perspectiva nos veio a partir do conhecimento do bem e do mal, né? E eu acho que a maior alegria para um pai é quando o filho vai, é quando o filho volta, por escolha do filho, né?
Porque aí o filho traz a consciência da bondade do pai, do amor que ele tem pelo pai. Né? Então, isso é o que o apóstolo Paulo fala lá antes, né? Ele fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, é para eu pecar mais, porque daí eu vou ter mais graça? Não, mas quando eu tenho essa consciência do amor que o pai tem por mim, então, é uma relacionamento muito mais saudável, muito mais sadio, né? A Angélica disse que fez a festinha do netinho esse final de semana, né? Olha que interessante. Já pensou se, se o filho da Angélica, a filha, é filho que tem o bebê ou a filha? É meu filho. O filho. Já pensou se o filho da Angélica falasse assim: olha, mãe, eu não quero você e o pai aqui, não, porque a gente vai fazer uma festinha só para a idade deles, então só vai vir os amigos, né? Como ela se sentiria excluída, né? Da participação da consciência do filho. Mas quando o filho fala assim, mãe, pai, eu quero que vocês são os convidados especiais para a festinha aqui. Quero, pai, que você ore, né? Pai, eu queria que você orasse, né? Essa honra, vamos dizer assim, espontânea do filho, traz uma alegria imensa para o pai. E é isso que Deus busca em nós, né? Fazer esse caminho de volta por amor, honrando a Ele. E isso não é possível na nossa natureza, mas é possível em Cristo, porque Cristo fez isso, e com Ele, isso vem em mim e eu consigo fazer. Eu consigo dar honra e né, glorificar esse Pai que é maravilhoso. Amém? Amém. Ô, Adília, a hora é você então para a gente encerrar, querida. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, mediante a tua graça, Senhor, nós te louvamos por essa manhã. Senhor, tu com a tua misericórdia, com a tua bondade que nos alcançou, Senhor. Nós não éramos dignos, mas o teu amor nos alcançou. Que nessa manhã, Senhor Deus poderoso, nós possamos, Senhor, iniciar o nosso dia direcionado pelo teu Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, mediante as nossas fraquezas, mediante, Senhor Deus poderoso, as nossas fragilidades, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós somos rendidas a Ti, Senhor. Nós somos mulheres, Senhor Deus poderoso, e estamos aqui, Senhor Deus, como filhas. E uma filha, Senhor, precisa do Pai, precisa, Senhor Deus, da direção do Pai, precisa do afago do Pai. Nessa manhã, Senhor Deus, nos guarda, nos direciona, nos dá sabedoria. Nos ajuda em todo o tempo, Senhor, porque nós não queremos Te entristecer, mas sim Te honrar, Senhor Deus, com os nossos lábios e Te louvar, Senhor Deus, com as nossas atitudes. Nos dê graça em nome de Jesus. Amém, Maria, meninas? Posso fazer uma proposta? Hum, Vamos passar hoje o dia todo honrando esse Pai? eita! Trazendo esse Pai a cada minuto do nosso dia para a gente ver, na hora que a Angélica estiver preocupada lá com o retiro, ela fala: vem cá, Pai, vamos conversar, me Ô, aconselha glória! aqui. Né? A hora que a Mara estiver lá querendo fazer alguma coisa, ou a Cícera, a Odília, a Cláudia, vamos fazer isso hoje? E vamos contar essa experiência depois? Vamos? Amém. 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 Eita, vai ser Vamos. difícil, mas Deus sabe, né? Um dia ao lado do Pai. Toda vez nós vamos pensar É. vamos trazer esse Pai presente para caminhar o dia hoje com a gente. Amém? Amém. Amém.